Lucas, capítulo 5, versos de número 1 ao 11. Enquanto você encontra o texto, quero também cumprimentar todos os nossos irmãos que estão em casa, amigos, amigas, que estão também adorando a Deus neste culto. E eu quero fazer 2 pedidos para você que está em casa. Primeiro é que não se distraia. E segundo, se você ainda não curtiu essa transmissão, curte e compartilha. Acredito que essa palavra pode chegar em vidas preciosas e você é o instrumento que Deus vai usar essa noite. Então, que Deus abençoe poderosamente você aí na sua casa também. Todos encontraram o texto? Amém. Nos diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos por um instante, por gentileza. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, ela é viva, ela é penetrante, ela é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E eu não tenho nenhuma dúvida, Pai, que a Tua igreja está reunida aqui hoje para um tempo muito sublime com o Senhor. Tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. Tenha liberdade para falar ao íntimo da nossa alma, Pai. A Sua palavra, Senhor, é poderosa, é eterna. E nós cremos que ela é alimento para cada um de nós aqui nesta noite. Então tenha toda a liberdade, Senhor, para ministrar aos nossos corações, para falar às nossas vidas e principalmente para nos conectar à Tua boa, agradável e perfeita vontade. Fala conosco, Pai. Ministra os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém
e amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Quem aqui é bom de pesca? Levanta a mão aí, vamos ver. Só eu? Repita isso: a partir de hoje, eu serei um pescador excelente. Amém? O texto que nós lemos aqui hoje nos fala de uma pesca maravilhosa. A pesca capaz de deixar qualquer pescador perplexo, pasmo, com a quantidade de peixes. Nós temos ali uma situação onde Pedro e também outros pescadores haviam trabalhado a noite toda, haviam pescado a noite toda, sem pegar qualquer peixe. E agora eles estão ali lavando as suas redes, os barcos foram deixados. Jesus olha para aquela cena, ele vê uma multidão com fome, com sede da palavra, e ele empresta o barco de Pedro para pregar o evangelho. Ele diz: olha, afasta um pouquinho esse barco, porque agora eu vou usar esse barco para falar do reino, falar da palavra com essa multidão. E é o que ele faz. Mas é interessante que depois que ele prega aquela multidão, ele se dirige a Pedro e diz: olha, volta para o mar. Só que agora você vai para águas mais profundas. E eu quero que novamente você lance as redes no mar. Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Nada. Basicamente assim: Senhor, nós sabemos a hora que pega peixe aqui, nós sabemos quando que temos as melhores probabilidades de uma pesca boa, e nós fizemos isso e não pegamos nada. Mas já que é tu quem está dizendo, nós vamos. Então eles colocam os barcos novamente no mar e vão para a pesca. E acontece a pesca mais incrível, mais extraordinária de toda a sua história. E eles ficam perplexos. Repita isso: Deus prosperou o negócio de Pedro. Aquela pesca não era uma pesca esportiva como a que eu faço, que o pastor José faz, ou como alguns de vocês fazem. Ali era o trabalho de Pedro, ali era o ganha-pão de Pedro, ali era a empresa de Pedro, ali era o negócio de Pedro, que estava indo para a falência. Só que de repente Jesus entra em cena e muda a realidade daquele negócio. Jesus entra em cena e prospera o negócio de pesca daquele homem. Mas sabe o que é interessante? Jesus tem o poder de dar um sentido ainda maior àquilo que já parece extraordinário. E Jesus diz para ele: olha, se você está pasmo, se você está perplexo com essa pesca, você não viu nada ainda. Porque a partir de hoje, você vai mudar a modalidade da sua pesca. A partir de hoje, você vai ser um pescador de almas. A partir de hoje, você será um pescador de homens. Então aqui tem uma coisa importante que eu quero dizer para você. Eu não sei qual é a sua área de atuação, no que você trabalha, não sei se você é dono de empresa, se você é empreendedor, se é um profissional liberal, não sei se você é colaborador numa empresa, eu não sei se você é um servidor público, eu não sei qual é a área que você está. O que eu sei é que Deus pode prosperar você. Você pode ter uma colheita muito poderosa. Você pode provar uma pesca maravilhosa, sobrenatural no seu negócio.
Mas entenda isso, não importa o quão poderoso seja isso, não importa o quão exponencial seja isso, não importa o quanto você ganha com isso, não importa o quanto esses resultados sejam extraordinários para você, nesse momento Deus vai chegar e vai dizer para você: você achou que isso é grande? Isso não é nem o começo, porque o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Isso é apenas um prelúdio do propósito, da missão que eu tenho com você. O seu negócio prosperou, o seu negócio teve resultado, mas acredite, isso não é uma vírgula diante do que eu vou fazer em você a partir de agora. Então Jesus, ele tem o poder de dar um sentido muito maior àquilo que a gente já faz. Então quero dizer para você nessa noite: tenha a expectativa de uma pesca maravilhosa na sua vida. Espere providências poderosas de Deus no seu lar. Espere providências poderosas de Deus para a sua família. Espere providências poderosas de Deus para o seu negócio, para o seu trabalho. Mas entenda uma coisa: a bênção nunca será maior que o abençoador. Grava isso, porque tudo que Deus está fazendo em você é para conectar você ao seu mais profundo e real propósito e sentido de vida. Repita isso: Deus está fazendo de mim uma pescadora, um pescador de almas. Posso ouvir um amém? Quem chega nesse lugar? Quem vive isso? Quem se converteu de verdade? Quantos aqui já se converteram a Deus? Já se converteram a Cristo? Amém. Eu gosto de dizer que a conversão tem pelo menos 3 níveis. E veja em que nível você está. Nível 1 é quando você reconhece que é um pecador. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você coloca sua fé em Jesus Cristo. E você abre o seu coração para receber Ele numa experiência pessoal como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E a partir dessa experiência você decide segui-lo e dar também um testemunho público dessa decisão, um testemunho público desse arrependimento, um testemunho público da vida de Cristo em você, através do batismo nas águas. E eu quero saber, quem aqui já reconheceu que era um pecador? Quem já se arrependeu dos seus pecados? Quem já colocou a fé em Jesus como único e suficiente Salvador? Quem abriu o coração para recebê-lo como Senhor da sua vida? Quem decidiu segui-lo? Quem já foi batizado nas águas? Essa experiência linda e poderosa de um testemunho de novo nascimento. Vamos dar uma salva de palmas para quem já foi batizado, gente? Isso é bênção demais. É bênção demais, é inesquecível o dia do nosso batismo. Quem já passou por essa experiência sabe que é um marco, é um anel de casamento com Deus, com Cristo. É de fato o início de uma nova vida, de uma nova história. Mas repita isso: isto é o nível básico, muito básico, porque existe um nível ainda mais nobre. E que nível é esse? Este é o nível onde nós nos convertemos do nosso egoísmo para o senhorio de Cristo. É quando a minha vida deixa de ser egocêntrica para ser cristocêntrica. Jesus assume o centro da minha vida. Ele se torna o rei. Ele se torna o governador. Ele se torna o líder. Agora eu não vivo mais segundo os meus desejos, mais segundo as minhas paixões, mais segundo os desejos do meu próprio ego, mas eu vivo agora para satisfazer a vontade daquele que é o Senhor da minha vida.
é colocar Romanos 12:2 na prática, é aplicá-lo. E a palavra nos diz nesse texto: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então repita isso com força: a vontade de Deus para mim é boa, é agradável e é perfeita. Quando que eu vivo isso? Quando eu tenho coragem de verdadeiramente entregar minha vida nas mãos de Jesus, para Ele dirigir, para Ele dar as coordenadas, para Ele governar. Então entende bem, lá no nível básico, é você se convertendo dos falsos deuses ao Deus verdadeiro. É você reconhecendo, como está na Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e nós, que é Jesus Cristo. Então nesse nível básico você deixa a idolatria, você deixa os falsos deuses e você reconhece um único Deus na sua vida. Mas o nível nobre é quando de fato você deixa Jesus governar você. É quando de fato você vê a oração do Pai Nosso se cumprir na prática em sua vida. Quem já fez a oração do Pai Nosso alguma vez? Quem já fez essa reza pelo menos uma vez na vida? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu. Quando você diz isso, você está dizendo: venha sobre mim o teu governo, venha sobre mim a tua liderança, venha sobre mim a tua vontade, governa a minha vida. E é interessante que a oração ela segue dizendo que assim como é no céu, seja feito na terra. Faça a sua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. Então quando Jesus se torna o Senhor da sua vida, o governo que Ele tem no céu, você dá liberdade para Ele ter no seu coração, você dá liberdade para Ele ter na sua vida. Você diz: Senhor, governa a minha vida, Senhor, lidera a minha vida, Senhor, conduz a minha vida. Quem já está vivendo isso? É bom demais, não é? Porque a vontade dele é boa, é agradável, ela é perfeita. Mas repita isso: existe um nível excelente. E o que é o nível excelente de uma conversão a Cristo? Se o básico é quando eu me converto dos falsos deuses ao Deus verdadeiro, se o nobre é quando eu converto-me do meu egoísmo para o senhorio de Cristo, o que seria o nível excelente de uma conversão a Cristo? Repita isso: é quando eu me converto à causa de Cristo. E eu pergunto: alguém aqui já se converteu à causa de Cristo? Você sabe qual é a causa de Cristo? Abre a sua Bíblia, eu quero que você leia na sua Bíblia. Poderia citar sem abrir a Bíblia, mas eu quero que você veja na sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, o verso de número 18. Abre aí, por gentileza. Encontrou? Quem encontrou, diga amém. Se você tiver caneta, grife esse texto e também escreva aí: causa de Cristo. A palavra nos diz que Jesus encontrou-se com seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo,
e ensinando-os a guardar tudo que já vos tenho ensinado. E tem uma promessa: eis que estarei com vocês alguns dias. É isso? Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos já conheciam esse texto? Levanta a mão aí, de verdade. Joia. Uma coisa é você conhecer, uma coisa é você saber o que Jesus falou, mas outra coisa completamente diferente é você se conectar com essa verdade e dizer: Senhor, essa causa agora também é minha. Eu vou vestir a camisa do teu reino, eu vou levantar a bandeira do teu evangelho, eu vou me comprometer com este propósito de ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vou ensinar tudo que o Senhor já me ensinou a eles, na certeza que todos os dias eu vou cumprir esse meu chamado, essa minha vocação, com a tua presença ao meu lado, com a tua presença comigo. Então aqui você precisa entender algo. Teve um dia que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês me chamam Senhor, 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 mas quem sabe o resto? Não fazem o que eu lhes mando. Não fazem aquilo que eu estou dirigindo, aquilo que eu estou mostrando o caminho, aquilo que eu estou apontando. Então nós precisamos entender quem de fato se converte à causa de Cristo. Quem mais do que palavras consegue caminhar no cumprimento dessa grande comissão. Grande comissão que para alguns tem sido a grande omissão. E é aqui que você precisa entender algo poderoso. É bom ser salvo por Jesus? Sim ou não? Mas repita isso: a minha salvação não é um fim. Se você foi salvo por Jesus, você precisa entender que essa salvação é para poder religar você a Deus, é para poder reconectar você ao Senhor. Um dia o pecado nos separou de Deus. Um dia o pecado que criou um abismo entre nós e Deus. E aí quando Jesus vem e nos salva, Ele nos leva de volta para o Pai. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Então repita isso: eu fui salvo para ter novamente um relacionamento com o meu Deus. Quem já tem um relacionamento com Deus? Quem fala com Ele, Ele te ouve. Quem adora Ele, você sente a presença dEle. Quem vivencia isso? É bom ou não é? É bom demais. Mas repita isso: o meu relacionamento com Deus não é um fim. A salvação não é um fim, porque é o meio de Deus levar você de volta para Ele. Mas ser levado de volta para Deus também não é um fim, porque o teu relacionamento com Deus é para que com Ele você se torne um cooperador e um co-criador de uma nova história neste mundo. É porque desse relacionamento íntimo com o Pai, desse relacionamento íntimo com Jesus, você vai entender tão bem o coração de Deus, tão bem o coração de Jesus, que na força, na graça, no poder do Espírito Santo, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E o Espírito Santo vai vir na sua vida de uma forma tão poderosa, que vai te levantar como uma testemunha de Cristo neste mundo. E quem conhecer você vai conhecer Jesus. Quem chegar em você vai chegar em Deus. Quem conhecer você vai entender que há esperança, porque você conhece o caminho da vida eterna, e esse caminho é Jesus Cristo.
Você consegue entender isso? Então quem que se converte à causa de Cristo? É quem foi salvo, é quem restaurou o seu relacionamento com o Pai, mas que agora o coração está tão pertinho com o coração do Pai, que ele começa a amar o que Deus ama. Ele começa a se apaixonar com aquilo que Jesus é apaixonado. E aí ele diz: Jesus, conta comigo. A obra que o Senhor iniciou, eu vou agora completá-la, eu vou fazer a minha parte, conta comigo, Senhor. E aí quando você diz sim a isto, o Senhor tem uma palavra sobre você. Eu vou fazer de você uma pescadora de almas. Um pescador de almas. Você vai pescar vidas. E aí sabe o que é interessante? Ser um pescador de almas não significa que todos vocês vão se tornar pastores. Mas significa que independente da área de atuação, independente das esferas onde você está, independente dos lugares que você ocupa, você não vai esconder quem é o Salvador da sua vida. Você não vai esconder a obra que Ele fez na sua vida. Você não vai deixar de revelar o amor dEle que constrangeu seu coração e fez Ele se entregar totalmente a Ele. Então o seu trabalho não será só para o seu sustento, o seu trabalho não será apenas para ganhar dinheiro, o seu trabalho será para cumprir uma missão. E aí não importa onde você está, o que importa é que quem chega em você, chega em Jesus. Quem entendeu isso? Quem está disposto a viver essa experiência de uma forma muito poderosa? Amém. Então dá uma salva de palmas para Jesus, porque isso merece, gente. Isso merece. Isso merece demais. Então entenda isso. Se quiser anotar, anote. Se você quer ser um ganhador de almas, se você quer ser um ganhador de vidas para Deus, a forma mais eficaz, a forma mais eficiente é tornando evidente a forma que a sua vida foi ganha. E aí eu pergunto: o quão evidente tem sido a forma que a sua vida foi ganha para Cristo? O quão evidente tem sido a transformação que Jesus gerou no seu coração e na sua vida e na sua família? O quão evidente tem sido o sentido que você encontrou, o pertencimento que você encontrou na sua família da fé? O quão evidente tem sido a alegria que você tem de pertencer a uma célula, onde você tem relacionamentos profundos, amizades profundas, onde vocês se unem em oração, se unem no estudo da palavra, se unem para manifestar o reino. Será que está evidente isso? Se não está, recebe essa palavra com muito carinho e amor. Talvez chegou a hora de você deixar brilhar a sua luz e não esconder mais a obra que Deus realizou na sua vida. Talvez você pense assim: mas ninguém vai se interessar por isso, ninguém vai achar algo muito importante nisso. Mas o meu testemunho não é igual de outras pessoas que viveram uma desgraça absurda e agora estão vivendo uma coisa totalmente diferente. Às vezes a gente pensa que o nosso testemunho não é poderoso e não tem sentido para outras vidas, mas entenda isso: a coisa mais simples que Deus já fez na sua vida pode conectar milhões de pessoas. Porque embora seja simples, são palavras de vida eterna. E até quando você vai esconder isso? Até quando você vai fugir disso? Vou dar um exemplo aqui. Eu lancei um desafio ontem para os jovens, lancei um desafio hoje pela manhã
com todos os irmãos que estavam aqui pela manhã, e eu vou desafiar você agora. Quem aqui já viu algum vídeo das pessoas fazendo coreografia no Instagram, ali no Reels, ou em qualquer outro aplicativo? Quem já viu esses vídeos engraçados aí, a turma e faz dancinha, e imita um, imita outro? Quem já viu esse tipo de coisa na internet? Quem já viu? Levanta a mão, irmão. Mentir na igreja dá um azar lascado. Levanta a mão e confessa que você já viu isso. Vai lá. Olha aí. Quem já fez isso? Confessa, vamos ver. Olha aí. E enfim, às vezes é estratégia para um negócio, é estratégia para audiência, é estratégia para alavancar resultados naquilo que você tem como negócio de vendas na internet, e está tudo certo. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: quem aqui pelo menos 1 minuto já pegou o celular, colocou para gravar e disse: eu estou aqui agora para dizer que a minha vida foi transformada. Teve um dia que eu estava triste, teve um dia que eu estava até deprimido, teve um dia que eu achei que eu não tinha mais esperança, mas justamente quando eu achei que não tinha mais nada a ser feito, Jesus apareceu no meu caminho, e a minha vida foi transformada, a minha vida encontrou sentido, e hoje eu tenho uma família na igreja, hoje eu tenho uma família na minha célula, e eu estou aqui para dizer para você: vem conhecer a minha igreja, vem conhecer a minha célula. A mesma forma que Jesus mudou a minha vida, eu acredito que pode mudar a sua. 1 minuto, quem já fez isso? Levanta a mão aí, vamos ver. Ninguém. Lá em cima, salva alguém? Ah lá, ó, levantou uma mão lá. Glória a Deus. Temos um salvo aqui hoje. Repita isso: a partir de hoje, isso vai mudar. Porque o meu Deus vai fazer de mim um grande pescador de almas. Sabe por que isso vai mudar? Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, o verso 8. Capítulo 1, o verso 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, é o próprio Jesus, tá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Repita isso: Jesus falou que o Espírito Santo vai vir sobre mim e eu vou receber poder para ser testemunha. Ei, não faz sentido Jesus te salvar, não faz sentido Ele te dar dons do Espírito, não faz sentido Ele te encher do Espírito Santo, te batizar com o Espírito Santo, não faz sentido Ele te dar ousadia, autoridade, intrepidez, não faz sentido Ele levantar você com graça, poder e ousadia, se não for para testemunhar o que Ele já fez na sua vida, se não for para tornar evidente a obra que Ele já realizou em você, se não for para compartilhar o amor dEle que chegou em você. E aí eu pergunto: quem quer receber poder do Espírito Santo? Esse poder vai tornar sua boca uma boca de profeta. Esse poder
vai ativar algo no seu coração tão incrível, tão especial, que você não vai mais conseguir se calar, você não vai mais conseguir esconder quão grande, quão especial, quão tremenda tem sido a graça do Senhor sobre você. E aí, quando você começar a falar do que Deus está fazendo na sua vida, você vai ser testemunha ocular da maior pesca que talvez você nunca imaginou ver, mas que você vai fazer parte de vidas se rendendo, se entregando com todo o seu coração ao Senhor Jesus. E me diga uma coisa, quem aqui conhece alguém que ainda não conhece Jesus? Alguém que ainda não teve esse encontro de salvação com Jesus? Alguém que precisa muito conhecer Jesus como você conhece? Levanta a mão aí. Quem conhece pelo menos alguém, pelo menos uma pessoa? Olha aí. Eu não sei quem é essa pessoa, mas você sabe. E se você sabe, você é o canal de Deus para chegar nessa pessoa. Posso ouvir um amém? Então vou lançar o desafio aqui para você. Nós queremos, nas plataformas da nossa igreja, colocar o seu testemunho de transformação, o seu testemunho de mudança de vida. Que seja um minutinho, mas acredite, esse minuto pode salvar uma vida. Este minuto pode livrar alguém de uma morte prematura. Esse minuto pode livrar alguém de um suicídio. Esse minuto pode dar sentido a adolescentes, a jovens, a homens, mulheres, idosos ou até mesmo crianças. E aí daqui a pouco você vai estar lá dando risada daquelas dancinhas, e aí vai chegar: a minha vida mudou. Como assim? Que história é essa? E ali Deus já vai começar um processo de transformação na vida daquela pessoa. Deus pode te usar nesse propósito? Ai, pastor, eu tenho vergonha, eu tenho medo de gravar um vídeo. Ei, não se preocupe. A Jéssica, cadê a Jéssica? Fica de pé aí, Jéssica. A Jéssica é a líder da comunicação e, gente, ela tem uns aplicativos que deixam a gente bonito. Gente, tira ruga, dá para deixar você lindona, você lindão na hora de publicar o teu vídeo. Então não se preocupa, grava, a gente leva para a Jéssica dar ali uma recalchutada no negócio e vai ser bênção, amém, Jéssica? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Eu estou convicto que vai ser a maior pesca de toda a história da nossa igreja até então, porque nessa coluna nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos aplicar amor, nós vamos convidar as pessoas para as nossas células, para os nossos cultos, e nós vamos pregar este evangelho que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E acredite, quando você se compromete com essa palavra, quando você se compromete com essa causa, não vai faltar nada para você. Deus vai prover tudo o que você precisa, porque Ele é o provedor da visão. Mas você precisa dar um passo, e se você dá esse passo, a provisão vem, o recurso vem, a graça vem, a ousadia vem, a coragem vem, o Espírito Santo vem, e você faz o que tem que ser feito, e o nome de Deus é honrado e glorificado, amém? Então eu quero encerrar mostrando para vocês na Bíblia o que de fato é a pesca mais incrível que Pedro viu. Ele viu a maior pesca naquele momento que Jesus o chamou. Mas preste atenção no cumprimento da palavra de Jesus na vida de Pedro. Vamos para o verso de número 14 e 15, aí no mesmo capítulo 1 de Atos. Eu quero encerrar apenas citando para você. Preste atenção. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E olha que interessante, verso 15. Naqueles dias,
Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Repita isso, a primeira pesca, 120 pessoas. Mas olha que interessante, o capítulo 2, o verso 40 e 41. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Repita isso, a segunda pesca, 3.000 vidas. Mas olha que interessante, capítulo 4, verso de número 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 120 mais 3.000 mais 5.000 já dá quanto? Pelo menos aí, mais de 8.000 pessoas. Mas sabe o que é interessante? Quem aqui é diácono? Levanta a mão, os diáconos da nossa igreja. Sabe por que nasceu o ministério diaconal, irmão Luiz? O ministério diaconal é fruto da pesca maravilhosa. O ministério diaconal é fruto do crescimento exponencial da igreja. Porque olha o que começou a acontecer. E aqui também entra a importância das nossas células. Olha que interessante. Capítulo 6, o verso 1. Naqueles dias, crescendo o que estava crescendo? O número de discípulos. Os judeus de fala grega, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se de judeus da fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram-se todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoró, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia de que forma? Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. É maravilhosa ou não é essa pesca? É uma pesca muito poderosa. Mas abra aí a sua Bíblia agora no capítulo 5, verso 42. É uma pesca incrível. Essa pesca não foi só de Pedro. Olha que interessante, irmãos. Capítulo 5, verso 42. Todos os dias, no templo, e o que mais? De casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Repita isso na igreja e nas células.
não deixavam de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E eu pergunto, tem alguém aqui que já está numa célula? Então acredite, você faz parte de uma pesca maravilhosa. Você está envolvido numa pesca extraordinária. Você faz parte de algo tremendo que Deus está fazendo na nossa geração, seja aqui na Grande Florianópolis ou em todo o mundo. Nós não somos os únicos que trabalham no templo e nas casas. No mundo há milhares de células e nós acreditamos verdadeiramente que nesta geração que talvez é a geração que vai ver a volta de Jesus, estamos sim no fim dos tempos. Acredite, nós temos em nossas mãos todas as armas, todos os instrumentos para sermos os pescadores da última hora, para sermos aqueles que vão conectar milhares de pessoas, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que a palavra de Deus nos diz que todo joelho um dia há de se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E você faz parte disso. Ele chamou você para isso. Ele disse: não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu te chamei e eu te disse: eu vou fazer de você um pescador de almas, uma pescadora de almas. E acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, no último dia da sua vida, no dia que você passar pelos portões eternos, o que realmente vai contar é o quanto você viveu esta vida para cumprir o propósito, o chamado, a vocação que Jesus deu a você. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Para o céu você não vai levar a sua casa, não vai levar o seu carro, não vai levar o seu dinheiro, mas cada alma que você ganhar para Jesus, a palavra me diz que esse trabalho não será vão no Senhor. Não será vão no Senhor. Hoje nós somos 33 células. E se você ainda não tem uma célula, eu volto a dizer, não é possível que em 36 células não tenha uma que é feita só para você. Tem célula que é da turma Diet, Light, Zero. Tem célula que é da turma do churrasco, costela, picanha. Essa da picanha eu não conto qual é, viu? Só eu que sei o dia e o horário que ela reúne, viu? Quer fazer parte dessa célula, vem falar comigo, viu? Mas, gente, é lindo o que Deus está fazendo. É lindo como Deus está salvando pessoas, ativando os seus dons e usando essas pessoas para serem líderes que manifestam o reino, que se comprometem com essa pesca maravilhosa. E eu quero concluir dizendo: qual é a sua resposta? Qual é o som do seu eis-me aqui? Porque Jesus está dizendo, há uma visão, e a visão é uma pesca maravilhosa. Nessa pesca maravilhosa, acredite, Deus pode prosperar o seu negócio. Deus pode fazer você viver o resultado mais incrível que você talvez nunca imaginou na sua vida. Mas coloca a mão no teu coração. Quando Deus me prosperar abundantemente, vamos lá, fala isso. Eu vou me converter ainda mais, porque a pesca maravilhosa não vai fazer eu ver apenas o peixe, mas o poder da palavra
daquele que me mandou pescar. Pedro ficou impactado com os peixes, mas foi o poder da palavra de Jesus que fez ele se curvar de joelho e dizer: mestre, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Ele não viu só os peixes, ele viu o poder da palavra de Jesus. E acredite, a bênção de Deus não é para te desviar. A bênção de Deus é para te colocar ainda mais de joelho e dizer: Senhor, nada é meu, tudo é seu. Usa tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para que o teu reino avance, para que o teu reino cresça, para que vidas sejam salvas. E eu pergunto: Deus pode prosperar abundantemente a sua vida? Se Ele fizer isso, você não vai desviar? Porque tem gente que quando prospera foge da igreja. Tem gente que quando prospera compra a lancha e aí não tem mais tempo para vir para o culto, porque está passeando de lancha, de jet ski. Tem gente que diz assim: ai Senhor, nem me prospera porque eu tenho medo de desviar. Ei! O dinheiro não é a raiz dos males, é o amor ao dinheiro. E acredite, eu estou crendo que este lugar não comporta mais a pesca que Deus tem para nossas vidas enquanto igreja. E aí nós vamos precisar alugar um lugar maior. E eu sei, hoje nós não temos recurso para isso. Mas como a visão já está tão clara, e a visão vem junto com a provisão, eu não tenho nenhuma dúvida de uma prosperidade sem igual sobre a sua vida, para que a gente possa crescer ainda mais, aumentar ainda mais o alcance desse evangelho, o alcance desta palavra, o alcance deste poder que a palavra tem de salvar uma vida.